A Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, conforme dissemos no primeiro bloco. O texto bíblico que eu convido você a ler comigo é o do profeta Isaías, capítulo 6, e leremos do verso 1 ao verso 8. Profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, a palavra do Senhor então nos diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Avivar significa despertar. Avivar significa tornar mais vivo. Avivar significa trazer um novo ânimo. E é fato que em nossa caminhada com Deus, em muitos momentos nós precisamos de um avivamento, precisamos de um despertamento. E talvez você seja uma daquelas pessoas que a fé está adormecida e precisa ser desperta. Talvez você é uma daquelas pessoas cujo relacionamento com Deus passa por um completo desânimo e você precisa de um novo ânimo. Talvez você é alguém cuja fé está absolutamente morta e precisa ser avivada. O tema que hoje eu quero trabalhar com você é o avivamento que nós precisamos, à luz da experiência do profeta Isaías. Esse texto que nós lemos narra uma experiência profunda que Isaías teve com Deus. Provavelmente a experiência que mudou a sua vida. A vida de Isaías nunca mais foi a mesma a partir do episódio que nos foi narrado. E o interessante é observar que os dias de Isaías eram dias espiritualmente sombrios. O povo a quem Isaías pertencia, o povo de Israel, estava vivendo dias em que precisavam de um grande despertamento. E há no livro de Isaías evidências do quanto eles precisavam de um novo ânimo, precisavam de um despertar na sua fé. Por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 3 e 4, vai nos mostrar que não havia relacionamento entre o povo e Deus. O texto bíblico diz o seguinte, Isaías 1, verso 3 e 4, O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Então, observem, aqui a linguagem é de que o boi conhece o seu dono, o jumento conhecia o seu possuidor. Até mesmo os animais conseguiam estabelecer uma relação com seus proprietários, com aqueles que cuidavam deles.
Mas Isaías diz que o povo, ao contrário desses animais, sequer conhecia Deus, não tinha com Deus nenhum relacionamento. Essa era uma das evidências do quanto essa gente precisava de um avivamento. Uma outra evidência, ainda no livro de Isaías, é que a relação com Deus, a relação desse povo com Deus foi substituída pelo ativismo religioso. O fato deles não conhecerem Deus, o fato deles não terem nenhum relacionamento com Deus, não significa que eles não tinham uma vida religiosa. Ao contrário, eles haviam trocado o seu relacionamento com Deus por um ativismo religioso. O profeta Isaías vai dizer, ainda no capítulo 1, versículo 11 a 15, o Senhor está dizendo ao povo por meio do profeta: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Observe, aqui Deus está chamando a atenção desse povo relacionado à prática religiosa, em que eles levavam ao templo os animais para serem sacrificados. Esses animais eram uma expressão de oferta, era uma expressão de entrega, deveria ser o símbolo da consagração deles a Deus. No entanto, essas ofertas, essas oferendas não estavam passando aos olhos de Deus apenas como ativismo religioso. E o texto continua no versículo 12, dizendo: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então observem, o povo aqui estava levando seus sacrifícios ao templo, eles estavam entoando suas canções, eles estavam fazendo inclusive as suas orações, mas Deus está dizendo: parem com isso, parem com isso. Eu detesto a reunião de vocês, eu não suporto mais as orações de vocês, todos os vossos sacrifícios são para mim uma afronta. Então, havia atividades religiosas, mesmo não havendo nenhum relacionamento com Deus. Esse é o retrato de um povo que precisava, sim, de um grande despertamento espiritual. Na abundância de religiosidade, não era possível perceber práticas de amor. Veja o que Deus vai dizer a esse povo, ainda no capítulo 1, versículo 16 e 17. O texto vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. O que Deus estava observando é que, embora eles praticassem a sua religiosidade, sacrifícios, orações, canções, as suas celebrações, suas reuniões solenes, ainda assim continuavam oprimindo os pobres. Os que precisavam de ajuda não tinham qualquer ajuda. Os órfãos, as viúvas estavam totalmente desamparados. Esse é um sinal do quanto era necessário um despertar espiritual nesse povo. E não somente isso, havia também na vida daquela gente uma prática idólatra frequente. O segundo livro de Reis, no capítulo 15, versículo 3 e 4, quando fala sobre o reinado de Uzias, o rei a quem o texto de Isaías se referiu, diz o seguinte, que ele fez o que o Senhor aprova,
tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Então, observem, o povo ia ao templo sacrificar a Deus, praticavam suas orações, mas havia também uma prática idólatra. Eles também estavam sacrificando a outros deuses. Então, essa é a realidade em que percebemos nitidamente a necessidade de um avivamento. O interessante é que quando comparamos os dias de Isaías com os nossos dias, é possível percebermos uma grande identificação. Há muita semelhança entre a realidade do povo nos dias de Isaías e os nossos dias. Então é certo que precisamos de um avivamento, mas precisamos não de qualquer avivamento. Precisamos de um avivamento semelhante ao que Isaías experimentou. E o capítulo 6 de Isaías, texto que lemos inicialmente, vai nos ajudar a entender qual a natureza do avivamento que eu e você precisamos. Em primeiro lugar, precisamos de um avivamento que nos faça ser cheios de Deus. Eu e você precisamos de um avivamento que nos faça ser cheios de Deus. Porque a experiência do Isaías vai nos mostrar que esse é o interesse de Deus para a nossa vida. Ele quer encher todas as coisas, inclusive a nós. O versículo 1, a visão que Isaías tem é de que a aba da veste daquele ser assentado no trono enchia o templo. O templo estava cheio de Deus. Chega no versículo 3, Isaías diz que toda a terra estava cheia da glória de Deus. E o versículo 4 vai dizer que ele observa o templo e o templo ficou cheio de fumaça. Essas visões que Isaías tem revelam-nos o interesse de Deus em encher todas as coisas. Esse é o avivamento que nós precisamos, um avivamento que nos faça ser cheios de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve sua carta à igreja de Éfeso, ele diz que orava por aqueles cristãos, a fim de que eles fossem cheios de Deus. Diz o texto de Efésios 3, no versículo 14 e o versículo 19. O versículo 14, o apóstolo Paulo disse: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E ele então vai mencionar as razões por que ele estava em oração diante de Deus. E uma delas, chega no versículo 19, ele menciona dizendo: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O curioso é que o apóstolo Paulo diz que estava orando por aqueles cristãos, a fim de que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, a impressão que nós temos é de que há uma redundância na maneira como Paulo se expressa, porque estar cheio é o mesmo que estar pleno. O que seria ser cheio da plenitude de Deus? Eu entendo que o que Paulo queria dizer é que aqueles cristãos precisavam ser cheios, não de Deus pela metade, não de Deus na sua forma parcial. Eles precisavam ser cheios de Deus por inteiro. Eles precisavam ser cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe por quê? Porque há pessoas que querem ser cheias de Deus, mas elas são cheias, querem ser cheias apenas de uma parte de Deus. Elas querem ser cheias da parte de Deus que lhes abençoa, que lhes enche de toda sorte de bênçãos, mas não querem ser cheias da parte de Deus que lhes cobra renúncia, que requer deles santidade, que exige deles mudança de vida. Há muitas pessoas que querem ser cheias do Deus que vai prosperar, que vai fazer milagres, que vai devolver-lhes a saúde, mas não querem ser cheias do Deus que requer deles comprometimento, seriedade. Então as pessoas querem ser cheias de Deus, mas não querem ser cheias de toda a plenitude de Deus, querem Deus pela metade.
E a oração do apóstolo Paulo é a oração que nós precisamos fazer. Nós queremos ser cheios de Deus por inteiro. Queremos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Mas é preciso também considerar o fato de que precisamos ser cheios de Deus verdadeiramente. Precisamos ser cheios de Deus e não parecer que estamos cheios. Porque há pessoas que elas apenas querem parecer que estão cheias. Pessoas semelhantes aos fariseus, religiosos dos dias de Jesus, que também queriam passar a imagem de que estavam cheios, mas apenas pareciam que estavam cheios. E acerca deles, Jesus então vai lhes fazer a seguinte advertência. Em Mateus 23, verso 25, Jesus disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Aí vem o Mateus 23, verso 27, Jesus ainda vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Primeiramente, Jesus diz que eles são como copos e pratos. Vamos lembrar que os pratos dos dias de Jesus é uma espécie de cumbuca, né? Então, Jesus está comparando aquelas pessoas que lavavam esses objetos no seu exterior, mas por dentro estava sujo. Esses fariseus, esses religiosos, eles pareciam estar cheios de Deus, mas estavam cheios de imundícia. Jesus vai compará-los aos sepulcros caiados. Eles pintavam sepulcros com cal para deixar o sepulcro mais bonito. Hoje nós usamos mármores, granito, eles passavam cal sobre o sepulcro. Mas Jesus está dizendo: vocês são como o sepulcro, que por fora parece bonito, mas por dentro está cheio de ossos, cheio daquilo que não é bom. E Jesus está dizendo: vocês, fariseus, vocês parecem que estão cheios de Deus, mas vocês não estão cheios de Deus, vocês estão cheios de imundícia. Se vamos buscar ser cheios de Deus, precisamos de fato querer ser cheios de Deus verdadeiramente e não parecer que estamos cheios. Segundo lugar, nós precisamos de um avivamento que gere temor por aquilo que Deus é e não somente por aquilo que Deus faz. Porque observem a visão que Isaías tem do Senhor. O Senhor está sentado num alto e sublime trono. E diz que ao entorno dele existem anjos, os serafins. E diz então, versículo 3 de Isaías 6, que eles clamavam uns aos outros. E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então observem, os anjos, eles não estão fazendo menção ao que Deus fez, estava fazendo ou poderia fazer. Os anjos estavam fazendo menção à natureza de Deus, ao caráter de Deus. Os anjos estavam mencionando que Deus era santo, santo e santo. Quando nós experimentamos um grande avivamento em nossa vida, a mensagem que mais ressoa não é a mensagem das coisas que Deus faz. A mensagem que ressoa com mais força é a mensagem acerca da natureza e do caráter de Deus. Quando experimentamos de fato um avivamento, as coisas que Deus faz importam, é verdade. Todas as vezes que experimentamos um despertar na nossa vida, vem a reboque as obras de Deus sobre a nossa vida. Mas o mais importante e o que gera temor em nosso coração não é o que Deus faz, é aquilo que Deus é. Quando nós somos despertos, nós olhamos para Deus e contemplamos a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Nós contemplamos a sua grandeza. Nós passamos a adorar a Deus pela sua natureza, pelos seus atributos, por aquilo que Ele é. E é assim que Deus quer ser adorado. Você já percebeu? Imaginem vocês um filho que vai se relacionar com o pai e ele só se dirige
ao pai, dando a ele expressões de afeto como eu te amo, eu te admiro, quando o pai lhe faz alguma coisa? Esse tipo de filho revela uma relação de interesse com o pai. Uma certa admiração, não pelo que o pai é, mas por aquilo que o pai faz. Deus quer que nós tenhamos com ele uma relação de temor. Deus quer que o nosso coração esteja cheio do temor por ele, não somente pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Nós vamos estar diante do Senhor e, ao invés de apenas afirmarmos o que ele faz, nós vamos afirmar que ele é santo, que ele é amoroso, que ele é misericordioso, ele é bondoso. O avivamento que precisamos não é um avivamento que gere em nós interesse pelo que Deus faz. Aliás, onde há um avivamento religioso, via de regra, se constrói relacionamentos de interesse com Deus. E nós vivemos num país onde existem igrejas em vários cantos. Há uma efervescência religiosa no nosso país, mas isso não significa que estamos vivendo um grande avivamento, porque boa parte das pessoas que estão buscando Deus por aquilo que Ele pode fazer. Há pouca gente, na verdade, buscando Deus por aquilo que Ele é. O despertar que nós precisamos gera temor, mas gera temor pela natureza e pelo caráter de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos de um avivamento que produza arrependimento e confissão de pecados. Precisamos de um avivamento, mas não é um avivamento qualquer. Nós precisamos de um avivamento, mas que traga consigo em nós arrependimento e confissão de pecados. Essa foi a experiência do Isaías. No versículo 5, o Isaías disse assim: então disse eu, diante do vislumbre que ele tem, do Senhor assentado no trono, dos anjos que clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Diante disso, o Isaías diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O interessante é que o Isaías diz que ele gritou. Ele grita: ai de mim, eu vou perecer. Porque quando ele contempla a santidade de Deus lança luz sobre ele próprio. E aí então ele se percebe como um homem de lábios impuros. E ele percebe que também morava entre um povo cujos lábios estavam sujos. E diante dessa realidade, o Isaías não tem outra alternativa a não ser perceber-se como pecador e confessar o seu pecado diante de Deus. O avivamento sobre a vida do Isaías lança luz sobre o seu pecado. E é assim todas as vezes que experimentamos um despertar. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais a glória dele, lançada sobre nós, revela nossas fraquezas, nossas misérias e os nossos pecados. E quando percebemos nossas fraquezas, nossas misérias, nossos pecados, nós vamos confessá-los diante do Senhor. Mas quando confessamos nossos pecados a Deus, nós precisamos ter a consciência de que existe graça e perdão suficiente em Deus para ser derramado sobre nós. Porque quando Isaías então confessa o seu pecado, ele então vai dizer no versículo 6, que aqueles anjos, um dos anjos, voou até ele, levando uma brasa viva que havia tirado do altar. Diz o versículo 7, que com aquela brasa ele tocou a boca do Isaías, e ele disse assim: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Quando confessamos nossos pecados a Deus, é preciso haver em nós a consciência de que é possível encontrar nele perdão. A culpa do Isaías foi retirada de sobre ele. Ele for agora perdoado pelo seu pecado. Que bom é saber que em Deus nós encontramos completo perdão. Não importa o que você tenha feito, seja num passado distante ou próximo.
não importa a gravidade das suas atitudes, não importa. Não importa quão profundo você mergulhou em seus pecados, isso não importa. Se você estiver verdadeiramente arrependido e se você confessá-los diante do Senhor com um coração sincero, o Senhor vem até você. Ele toca na sua vida, Ele lhe perdoa os pecados e purifica você. Junto com a experiência de um grande avivamento, vem também a consciência de que o Senhor tem graça para todo pecador arrependido que lhe confessa os seus pecados. E em último lugar, nós precisamos de um avivamento que nos coloque à disposição dos propósitos de Deus. Nós precisamos de um avivamento que nos coloque à disposição dos propósitos de Deus. Deus tinha um plano. Deus queria atrair de volta o seu povo para Ele. Deus queria trazer de volta aquela gente que não o conhecia, que estava distante dele. Deus queria trazer de volta aquele povo que estava mergulhado na religiosidade, mas não tinha nenhum conhecimento do Senhor. O Senhor queria tirá-los da idolatria. Deus queria ensiná-los a ter amor pelos oprimidos. Deus tinha como propósito fazer algo na vida daquele povo. E aí então o Senhor diz assim para Isaías, no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Senhor está perguntando para Isaías, Isaías, você está vendo a sua realidade. Quem há de ir por nós entre esse povo? E então o Isaías disse, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então observe, o Isaías está aqui, se sujeitando, se submetendo aos propósitos de Deus. Ele está colocando-se à disposição. Todas as vezes que eu e você experimentamos um grande despertamento em nossa vida, nós colocamos nossa vida à disposição dos propósitos de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. Deus tem um propósito na sua cidade. Deus tem um propósito na sua escola, na sua universidade, e você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. E Deus continua perguntando, quem há de ir por nós? Deus continua esperando pessoas que possam dizer, como Isaías, eis-me aqui. No entanto, há muitos, talvez, dizendo, Senhor, pode me enviar. Mas Deus não pode nos enviar sem que antes tenhamos o coração tomado pelo temor por aquilo que Ele é. O Senhor não vai nos enviar sem que antes tenhamos a compreensão da nossa miséria e confessemos nossos pecados. Deus não pode nos enviar sem que antes tenhamos tido a experiência com a sua graça, porque é isso que Ele quer levar através de nós às pessoas. Deus quer levar a sua graça aos outros. Por isso, antes eu preciso ter uma experiência com a graça, para que eu possa então levar essa graça àqueles que tanto precisam. Nós vivemos numa sociedade tão carente de Deus. E Deus está chamando pessoas para que nessa sociedade possa fazer grande diferença. Eu termino essa palavra lembrando a história de um senhor que, andando pela rua, observou um cachorro que estava ferido, machucado, com a sua pelagem tomada por doença. E ele então se compadeceu daquele animal, levou aquele cachorro para sua casa, então ofereceu para ele remédio, tratamento, boa alimentação, uma casinha confortável, uma casa onde ele pudesse ser cuidado. E passado então algum tempo, aquele animal estava completamente sarado. A sua pelagem estava agora bonita, estava agora bem tratada, agora ele estava gordo, se alimentando de ração saborosa e nutritiva, agora ele estava bonito, sendo banhado. Mas um dia aquele senhor esqueceu o portão aberto e aquele cachorrinho correu para a rua. Aquele homem pensou, poxa, de que valeu a pena, cuidei tanto dele, agora ele fugiu. Mas no dia seguinte, quando aquele senhor acordou, ele ouviu latidos no portão, e quando ele chega lá, estava aquele animalzinho, que estava tratado, bonito, saudável, mas junto com ele estavam outros 5 cachorrinhos,
que ele havia trazido, que estavam semelhantes a ele há meses atrás, também feridos, desnutridos e precisando de cuidado. Quando Deus faz a sua obra em nossa vida, quando Deus trata conosco, quando Deus nos cura, quando Deus restaura a nossa vida, o que Ele espera é que agora a gente vá à sociedade, agora a gente entre em contato com as pessoas e traga essas pessoas até Ele, para que elas também experimentem o que experimentamos na presença dEle. Meu querido, eu espero que essa palavra de alguma forma tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração.